E Jairo, quando você pensa num líder, quais qualidades assim de um líder vêm à sua cabeça? Olha, carisma não pode faltar, tem que também ter, deixa eu ver, senso de justiça, alguma coisa que é muito importante, né? Algo que todo mundo espera de um grande líder. Então, muitas pessoas, a gente precisa falar, estão em busca aí de líderes com tudo isso, né? Que influenciam os funcionários também. A gente vai conversar agora com o nosso especialista CNN em empresas e em gestão, o Daniel Castanho. Daniel, muito boa tarde para você. Obrigada por conversar com a gente aqui na CNN. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui. Eu jogo essa pergunta já para você. Para você, o que um líder precisa ter para realmente conquistar os funcionários, mas fazer o correto? Na verdade, eu sempre digo que a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. Então, o líder, antes de qualquer coisa, ele precisa ser um exemplo, né? A gente lidera pelo exemplo. Agora, se eu tivesse que resumir todas as características do líder em uma só, eu acho que eu falaria que é discernimento. Discernimento é a sua capacidade, porque para que você tenha discernimento, você tem que estar aberto a escutar, você tem que estar aberto a ouvir, você tem que estar aberto ao diferente, você tem que saber negociar, você tem que ter empatia, você tem que ter outras inúmeras características, mas eu acho que aquele senso de justiça, né, discernimento, ser uma pessoa que inspira, que provoca, que quer realmente o desenvolvimento do outro, esse é o grande papel do líder, as características do líder. Daniel, o que a gente pode projetar para quem pretende se formar, se tornar um líder no futuro, né? A gente está no tempo de tantos digital influencers, né? Influenciar a vida das pessoas é algo fundamental para quem quer liderar. Então, eu acho que assim, você tem hoje nas empresas, você pode pensar um desenho dentro das empresas, aquelas empresas que ela tem uma grande liderança, tem uma grande referência, e aí qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você depende do líder, aquele líder ele pode tomar algum risco, ele pode ele pode tomar risco e tal, então a empresa ela anda naquela velocidade. Do outro lado, você tem algumas outras empresas que são corporation, ou seja, o capital é totalmente diluído, você não tem uma grande referência, você não tem um grande líder, e aí você fala, uma gestão mais democrática, uma gestão que você tem uma diversidade muito maior. Ótimo. O risco é que você às vezes não tem velocidade, você não toma risco. Então eu acredito que a melhor combinação é aquela empresa que ela tem um conjunto de pessoas, quer dizer, ela é um corporation com acionista referência. Ela é um corporation, mas que tenha alguém que toma risco, tenha alguém que seja uma grande referência. E isso você pode fazer não só nas grandes empresas, capital aberto, mas imagine uma pequena empresa e que você possa convidar e fazer um conselho, você possa convidar um professor, um amigo que você admira ou alguém para te ajudar no processo de decisão. Então, uma das grandes características do líder é ele estar aberto à diversidade, ele estar aberto à opinião diferente, porque você só evolui quando você escuta algo diferente do que você pensa e reflete sobre aquilo. E aí as ideias são muito mais criativas, você tem muito mais inovação dentro da empresa, você tem um ambiente onde quem decide é quem é o melhor argumento. Então, para finalizar, eu digo a diferença entre a autoridade do argumento e o argumento da autoridade. O grande líder, ele sempre trabalha com a autoridade do argumento e não com o argumento da autoridade. O que importa é você tentar chegar num consenso. Daniel Castanho, nosso especialista CNN, obrigada por essa conversa. Uma boa tarde para você. Boa tarde, ótimo estar com vocês. Obrigada.